No início do programa, a gente estava comentando aqui sobre essa recepção do presidente Lula ao presidente venezuelano, Nicolás Maduro. Ninguém está defendendo que não se tenha relações diplomáticas, né, com outros países e com todos os países, inclusive. Mas a maneira como o presidente parece priorizar, né, um certo embate ideológico, né, trazendo um momento de país polarizado como esse, não só relativizar, mas defender, né, o governo venezuelano, isso soa assim um pouco grosseiro, inclusive, com o momento que o país está atravessando, que precisa tanto de uma certa pacificação nacional. Eu queria saber como é que tu analisa isso, por que essa necessidade de se manter sempre ideologicamente tão ativo, né? PG, eu não sei a resposta para isso. Eu realmente gostaria muito de ter a resposta para isso. Veja, é exatamente o que você falou. O Brasil tem que ter relações diplomáticas, ainda mais com os países com os quais a gente faz fronteira. E a Venezuela faz fronteira com o Brasil. A gente tem que ter boa relação. A Venezuela nos deve 1 bilhão. É bom que eles paguem, então precisa negociar para que eles paguem, até porque é um país que enfrenta uma crise econômica, tudo mais. Então, negociação, transações comerciais, relações diplomáticas, olha, tudo do jogo. Agora, o presidente Nicolás Maduro não é o único presidente que está vindo ao Brasil essa semana. A gente está fazendo uma grande cúpula de líderes das Américas. E algum outro teve recepção como Lula deu para Nicolás Maduro? Não. Aí a gente começa a ter de se perguntar o que quer o presidente Lula dizer com isso. É uma reafirmação de uma amizade especial? Agora, uma amizade especial com a Venezuela, por quê? Por que a gente não tem uma amizade especial com a Argentina? Faz até mais sentido. As relações são muito mais antigas e muito mais intensas até. Por que exatamente com a Venezuela? Existe uma organização europeia, a VIDEM, é uma organização com sede nos países nórdicos. VIDEM é de V de variedades, DEM de democracia, variedades de democracia. Eles fazem uma escala de 4 tipos de regime. Um regime eles chamam de democracia liberal, é o ponto máximo de uma democracia que você pode chegar. Aí tem as democracias eleitorais, tem as autocracias, que são ditaduras eleitorais, e as autocracias fechadas. Na classificação do VDEM, a Venezuela é uma autocracia eleitoral, ou seja, é uma ditadura que finge ter eleições recorrentes. O que faz dela uma autocracia eleitoral? É o fato de que ela finge ter eleições. Porque quando eles vão organizar eleições, eles banem os candidatos da oposição que têm chance, eles prendem adversários políticos, eles cerceiam o espaço da livre imprensa. Quer dizer, no fim das contas, você tem uma condição em que todo mundo sabe quem vai ganhar a eleição no final das contas, e é sempre o mesmo grupo, justamente porque eles usam as estruturas do Estado para impedir que a oposição tenha algum tipo de chance de disputar. Então a gente está falando de uma ditadura. Por que o presidente Lula não consegue falar com clareza que a Venezuela é uma ditadura? Aliás, não só a Venezuela. A Nicarágua é uma ditadura, Cuba é uma ditadura. Nós temos 3 ditaduras de esquerda no mundo latino-americano. O presidente Lula não consegue reconhecer isso, e não consegue reconhecer isso no momento em que ele sucede a um presidente da República que tentou um golpe de Estado, que tentou transformar o Brasil numa ditadura. Não seria de esquerda, mas para quem vive numa ditadura faz diferença se é de esquerda ou de direita? Não faz.